vem um pouco à mente o que deve ter sido uma guerra mundial na Europa, na Rússia. Saem os tanques e entram as pessoas. We can do all we need. Anatoly Kalashnikov, 47. Reza a lenda que as estações de metrô são tão profundas assim para suportar ataques aéreos e até ataques nucleares. A quantidade de cosmonautas russos. Nada como uma Coca-Cola depois de destruir a humanidade. Are you crazy, man? We're Russian! Entender o quanto as mudanças recentes da União Soviética até a Rússia afetaram a sociedade e a juventude russas era mergulhar em algumas das principais manifestações da cultura desse país, daquelas que vêm de muito tempo até aquelas que buscam espaço entre as tradições e a modernidade. Cada gesto, cada expressão, cada momento de lazer em um parque era uma manifestação de identidade, muitas vezes com os exageros comuns a uma pessoa ou a uma nação que de um momento para outro viu um mundo novo se descortinar à sua frente. Da paixão insana das torcidas de futebol à paixão perseguida da comunidade LGBT. Romper radicalmente com o passado e abraçar o futuro, ou assimilar harmonicamente os aspectos positivos do contemporâneo sem perder de vista valores do passado. Era tudo isso ao mesmo tempo, como a gente ia percebendo. E hoje, outro dia clássico, mas não tão comum, aqui na Rússia. Dia quente, povo russo na rua, sem casaco. Vamos acompanhar um típico domingão de sol em Moscou. Com direito a clássico de futebol, inclusive. Um dos grandes cartões de visita de qualquer país, sociedade ou cultura é o futebol. O futebol talvez seja a única expressão cultural que rivalize com a política e religião para revelar traços fundamentais da identidade de um povo, pro bem e pro mal. E a maneira que a Rússia estava se preparando para a Copa de 2018 era extremamente reveladora do momento do país, da sua política e do seu povo. Hooligans, superfaturamento de estádios, liberdade de imprensa, todos esses temas acabavam passando pelo futebol. Chegando aqui no estádio de Spartak Moscou, um dos estádios sede da Copa do Mundo da Rússia ano que vem. Vamos encontrar um amigo nosso, jornalista esportivo, que esteve no Brasil, na Copa do Mundo do Brasil, e aí ver tudo que rola em volta desse grande evento, de bom e de ruim. Grigori, olá. Tudo bem? Tá ótimo, você? Tudo bom? Eu sempre tive sonho de viajar para o Mundial, mas eu sou jornalista pequeno, tenho 22, 23, então eu decidi que eu preciso aprender a língua portuguesa para fazer meu sonho, para visitar o Mundial. Durante 5 anos eu estudava como tradutor, eu visitei o Mundial e também a Olimpíada. Estudou português só para ver a Copa do Mundo? Em geral, sim. Valeu a pena? Sem dúvida. Véspera de jogo, véspera do clássico, a excursão aqui o tour pelo estádio está lotado. Tem umas 50 pessoas fazendo esse tour hoje com a gente. Diário do Spartak atual. Você respondeu?
Como é que você pode fazer uma comparação entre a preparação para a Copa do Mundo do Brasil e agora da Copa do Mundo da Rússia? Tem a mesma coisa. Aqui estádios têm prontos, como o Spartak, é estádio pronto e já agora você pode fazer qualquer partida de qualquer nível. Temos outros estádios que não está pronto, temos datas certas, mas ninguém está seguro quando será feitas. Também a mesma coisa foi no Brasil, como eu sei. Também uma coisa que no Brasil em relação ao custo dos estádios. Estavam previstos um certo custo, aumentou e falam sobre superfaturamento. Isso é uma coisa que acontece aqui também, esse tipo de crítica? Tem muito crítica do estádio, exatamente o estádio do Zenit, no São Petersburgo, porque há 10 anos atrás foi falando que 6 bilhões de rublos. Agora tem 40 e tal. Aqui colocando dinheiro dos escolas e hospitais, também uma coisa que você sabe. E um problema que o estádio não está feita com erros. E já temos investigações do governo como isso aconteceu. No Brasil também teve muito protesto. Muita gente fez protestos antes da Copa do Mundo. Você acha que aqui, da parte do público, também pode ter isso? Acho que não, mas isso não significa que aqui coisas serão feitas correto. O governo faz tudo para pessoas não estar indo nas ruas. Outra questão que se fala muito no Brasil, no mundo, é a questão dos hooligans russos. Ainda é hoje uma preocupação a violência nos estádios? Acho que é preocupação dos estrangeiros, porque na Rússia nós sabemos problemas verdadeiros e hooligans não é o problema verdadeiro. Agora, com mesmas leis, algumas hooligans já ficam no prisão. Ninguém quer fazer nada. Só uma coisa que eles querem falar, que é, governo, nós entendemos, nós não vamos brigar, nós não vamos lutar. Nós entendemos que nós temos mundial, nós não fazemos nada. Eu estou seguro que não é hooligans que acontece o maior problema. Para mim, mas sem dúvida. Qual é o maior problema? Maior problema? O Grigori é um jornalista esportivo e a resposta dele do que seria o maior problema da Rússia durante a Copa foi surpreendente. Um problema muito comum no mundo e no Brasil atual, o alarmismo das redes sociais. É difícil fazer tudo correto. Claro que nós vamos ter alguns problemas, alguns erros e no mesmo momento isso acontece no Twitter, no Facebook. Agora não como foi 20 anos atrás, é coisa diferente, nós precisamos entender isso. O mundo mudou, o acesso à informação. Mudou muito, mudou. Aqui uma bola com autógrafo do Kambarov, jogador que fez primeiro gol neste estádio. Mas isso não tão importa como esta bola com autógrafo do presidente do país, Putin. Sim, Grigor, você é fã do Putin, gosta do Putin, admira? Não. Não? Não, não. Você falou da bola. É provocação. É brincadeira. Existe muitas pessoas que apoiam. Eu não. Por quê? Porque eu sou jornalista e para mim jornalismo tem que ser jornalismo. Ele não tem que servir para governos. Como os Estados Unidos tem só Fox News, falando linha do governo. Aqui temos 99% dos canais e jornais falando que o governo fala. Existe algum tipo de jornalismo sendo feito de forma independente aqui na Rússia, pelas mídias sociais? Temos pouco. Não posso dizer que... Não quero você entender que nós não somos como no Coreia, onde o governo controla absolutamente tudo. Sim, controla quase tudo, mas existe também mídia independente. Mas existe algum tipo de controle do governo na internet, nas mídias sociais aqui da Rússia? Oficialmente, não. Depois de fazer um tour por um estádio da Copa, talvez a melhor maneira de vivenciar de verdade a importância do futebol para o povo russo era encarar o maior clássico do país, Spartak versus CSKA em Moscou. A gente estava ansioso para ver como esse contraste entre o passado e o presente russo dialogavam no futebol, especialmente em relação a essa história dos hooligans.
Falaram que o negócio de hooligan tava mais tranquilo, mas a gente nem chegou no estádio ainda, já vimos umas 3 brigas. Só para aquecer. A gente entra aqui na Rússia e pode acompanhar um pouco desse desenvolvimento que também ocorre no futebol. Os times russos, eles acabaram de construir seus estádios, alguns vão ser até utilizados na Copa, no momento que o mundo questiona a segurança do futebol da Rússia para sediar a Copa do Mundo. Até pelo que aconteceu durante a Euro, todo mundo questionando a participação dos hooligans aqui no futebol, de como essa participação deles pode afetar a Copa do Mundo do ano que vem. E enquanto a gente acompanha o jogo aqui, o Palito está numa outra parte da cidade, acompanhando esse domingo num parque. Domingo de sol aqui, e eu vim dar uma passeada aqui no Parque Gorky e ver como é que o pessoal se diverte no domingo de sol. E eles estão esperando esse sol há muito tempo. Esse é o primeiro domingo de sol desde que o inverno acabou. O Parque Gorky é um excelente símbolo desse constante contraste entre o antigo e o novo na Rússia atual. Durante anos foi um dos símbolos da opulência do comunismo soviético, com seus imensos portões, colunas majestosas e jardins decorados. Com o fim da União Soviética e o período conturbado que seguiu, o parque foi abandonado. Lixo, mato e bêbados vagando por todo lado. Hoje, o processo de revitalização teve o Gorky como alvo principal. O espaço foi renovado e agora é um dos grandes pontos de encontro da juventude russa. Quadras esportivas, mesas de piquenique e gramados cheios de hipsters moscovitas. Um paraíso urbano e símbolo de um movimento que busca humanizar Moscou. E essa área que a gente acabou de chegar é a área onde a torcida adversária entra, assim como no Brasil, quando tem jogos na casa de um time, a torcida adversária tem em torno de 10% dos ingressos, é a área mais extensa do estádio. Agora a gente tem que ficar esperto aqui, que geralmente é onde acontecem os grandes tumultos. Enquanto eles foram lá no jogo assistir Spartak Saksar ao vivo, lá no estádio, eu vim aqui na Hooters, que é um típico lanchonete americana e que é um sucesso aqui em Moscou também. Então isso você vê como a invasão do capitalismo e a influência mesmo americana na Rússia, em Moscou, já é evidente. But Spartak is much more popular here, yeah? Like people's team, like popular with peasants and factory workers and not cultured people.
And CSKA is the army team? Лишь только бой угас, звучит другой приказ, и почтальон сойдет с ума, разыскивая нас. O CSKA é o time que tradicionalmente é do Exército Vermelho, né? Do Exército Soviético Russo. Então as músicas parecem ser bem tradicionais e que remetem a coisa do exército também. E todo mundo canta, batendo palma. Agora acabou. Aqui, praça de alimentação, com direito a cachorro-quente generoso, refrigerante e visão privilegiada do jogo. O jogo foi tranquilo, não teve grandes violências, hooligans. Vimos algumas brigas, agora os sinalizadores tiveram que interromper a partida. Os caras estavam tacando fogo ali, algum banner, etc. Apaga, o cara sai de cima da onde ele estava pulando e segue o jogo. Parece que tudo isso faz parte até do roteiro, da maneira deles encararem o futebol, de fazer a festa do futebol aqui. E algumas atitudes ainda vão ter que ser conformadas com o padrão Copa do Mundo. Mas, no geral, dia de clássico, como em qualquer lugar do mundo, igual no Brasil. Da torcida de futebol, exibindo seus velhos hábitos, a gente ia seguir para um outro tipo de celebração. Agora, da comunidade LGBT, se escondendo como é de hábito na Rússia. Entre os diferentes grupos e setores que vão se adaptando da sua maneira à nova sociedade russa, um em particular vive momentos de incerteza, perseguição e medo. A comunidade LGBT sofre com o preconceito da sociedade, que é majoritariamente contra suas causas ou simples existência, e sequer pode se proteger legalmente, uma vez que não há leis que os proteja contra discriminação. O tratamento reservado aos cidadãos LGBT na Rússia é considerado uma das maiores violações de direitos humanos do período pós-soviético. Recentemente, leis com o objetivo de proibir apologia homossexual serviram para iniciar uma verdadeira onda de propaganda homofóbica, atentados violentos e crimes de ódio em diversas regiões do país. Para falar mais sobre esse tema, ninguém melhor do que nossa amiga Uliana, que nasceu em Moscou, mas já morou no Rio. Ia poder dar um panorama mais detalhado dessa questão e falando em português. E detalhe, o papo rolou exatamente em frente ao Kremlin, onde fica a residência oficial do presidente da Rússia. A cena gay LGBT aqui já tentou, em anos passados, mudar essa situação, ou através de mais protestos, ou... Tentaram, agora eu acho que ninguém não tenta. Por quê? Quando eles tentaram, o que aconteceu? Bateram. Sim. Claro que também tem muito preconceito no Brasil que as pessoas acham que não tem. Mas eu acredito que seja diferente daqui. Você pode falar do que você viu lá e do que você viu aqui. Tem diferença entre como eu fiquei no Rio, como namorar como uma mulher. E foi simples, tipo, não sei, como com homem, na verdade. Não, tinha alguns problemas, mas é pouco. E aqui, não sei, é algo estranho. Dá medo, na verdade. Dá medo de, não sei, sentar numa mesa com mulher e só falar, não tocar, não sei, beijar, só ficar, porque, sei lá, qual homem vai entrar na conversa, não sei, de atrás e falar alguma merda. Se quisessem fazer uma manifestação da cena LGBT aqui, o que aconteceria? Ai, meu Deus! Vamos ver muitas pessoas olhando, alguns homens vão querer bater, não sei. Nem vamos sair de casa. E a polícia? Pode ter algum tipo de repressão Sim, oficial? Claro. Sim? Claro. Como é que tem que acontecer e agora? O que acontece? Na verdade não acontece nada. Tem uma comunidade gay, LGBT,
que fiquem todo mundo junto e saem só para algumas festas fechadas, fiquem na casa, na rua. Você não vai encontrar nenhuma pessoa gay ou lésbica, não sei quem, ficando, tipo, se abraçando, se tocando. Nada disso vai acontecer. Nem manifestação. No parlamento, ou seja, politicamente, não tem ninguém que representa os direitos de homossexuais. Não, claro ninguém. Não. Claro. Nenhum político que defenda essa bandeira. Não. Tipo, os políticos são héteros. Para homem aqui, é muito perigoso falar que sou bi, sou gay. Falar então de transexualidade é um assunto que nem existe aqui. Não, nem existe. Transexualidade é algo, tipo, é psiquiatria. Como doença. Não, gay também. Gay também. Aqui é doença. Existe ainda pessoas que falam sobre cura gay. Isso existe aqui na Rússia? Por exemplo, até os psicólogos aqui, algumas, tentem curar daquela coisa. Ou nem sabem como trabalhar com esse assunto sobre gênero. Nem sabem como falar palavras certas sobre isso. Como existimos, mas não existimos. Mais do que uma entrevistada ou um contato em outro país, Juliana era nossa amiga. Conversar com ela era ter acesso a uma realidade terrível, mas que ela achava importante que registrássemos e mostrássemos a quem fosse possível. E conquistando a sua confiança, fomos convidados para fazer parte de um dos seus raros encontros secretos. Pô, mas pra onde a gente tá indo agora? Não, para um festival. Mas onde é que é? É algo aqui perto, mas endereço não é para todo mundo. Não é divulgado porque no site não tinha nada, não falava qual era o endereço. Não tem, sim, porque eu mando e-mail, quem sou eu, de onde eu sei sobre esse evento, e depois me mandam o endereço. E na entrada eu tenho que mostrar, tipo, convite, porque ninguém não sabe quem pode entrar, não sei. Quem poderia entrar? Alguém do governo? Assim? Não, homofóbico. O encontro era pequeno e modesto. Uma decoração simples com imagens tipo fotos de família de diversos casais gays, muitos deles com filhos. Não havia uma agenda política clara, discursos de protesto ou estratégias de ativismo. Parecia mais um momento para que aquelas pessoas que precisam levar uma vida escondida em Moscou poderem se encontrar, falar sobre seu dia a dia, trocar experiências, histórias, jogar a conversa fora. Для нас немножко сложно жить как ЛГБТ-сообщество, потому что у нас не принимают никакие ЛГБТ-инициативы. Вот, поэтому многие люди скрываются, многие люди обманывают, не говорят своим родителям, близким об этом. Вот, в какой-то мере немножко сейчас стало более раскрепощенное общество, может быть, последние 2-3 года. Люди могут держаться за руки, девушки, мужчины не могут. Свет кораблей один держится впереди, сквозь ледяные дни проводник. Uns declamavam poesias, outras faziam apresentações musicais, liam textos de sua autoria e temas variados. Isso para uma plateia que acompanhava tudo com um olhar solidário. Мы анонсировали его открыто, но открыто не публиковали место проведения этого фестиваля. Но можно было попасть сюда только зарегистрировавшись. Но дело в том, что это связана действительно ситуация, как в России, с тем, что небезопасно открыто говорить о себе, небезопасно открыто проводить публичные мероприятия. Особенно семьи, у которых есть дети. Существует очень много стран в России, вынуждены проводить эти мероприятия вот таким образом, приглашением удачи. Para uma comunidade que vive às escondidas, relegados a um cotidiano de segredo, sob a ameaça de perseguição e violência, aquela era uma rara oportunidade de se abrir, sorrir
e conhecerem um pouco mais a si mesmas e outras como elas. Algumas horas de paz em um apartamento secreto de um prédio qualquer, quando elas podiam, finalmente, ser quem realmente são.